Olá, amigos do canal Consciência a Serviço do Ser 2. Hoje vamos então dar continuidade ao estudo de uma obra denominada As 40 Regras do Amor, de origem sufi, do sábio Shams Tabrizi. Ele era um místico errante e mestre espiritual que influenciou profundamente um dos maiores poetas de todos os tempos, conhecido como Rumi. Hoje nós vamos estudar algumas das regras e vamos fazer alguns comentários, aprofundando e ampliando um pouco a compreensão de cada uma delas. Vamos então, de imediato, à regra número 1. A forma como vemos Deus é um reflexo direto de como nós vemos. Se você pensar em Deus, nos faz pensar principalmente em medo e culpa. Significa que há muito medo e culpa dentro de você. Mas ao contrário, se enxergarmos Deus como cheio de amor e compaixão, nós também somos assim. Essa frase nos faz recordar, primeiro de uma forma histórica, porque todas as filosofias de sabedoria antigas, escolas de sabedoria, sempre tiveram dentro de si dois ramos. Para simplificar, nós vamos explicar desta forma. Um ramo que buscava o temor a Deus, o temor pelas consequências dos nossos erros que trazem sofrimento. Então essas escolas, nessa margem do conhecimento, do temor a Deus, buscava o aperfeiçoamento de seus estudantes através do respeito e da obediência para procurar caminhar no caminho reto, o caminho do equilíbrio, temendo as consequências negativas dos nossos próprios erros. Em contrapartida, todas as escolas sempre tiveram a sua antítese, a sua oposição. Então, esses mestres ensinavam o amor a Deus. Se buscava o caminho da retidão por pura devoção, por um completo e infinito amor, a divindade, a suprema benevolência e a misericórdia. Isso nos faz refletir de que esses dois polos aparentemente antípodas ou contrários devem ser suficientemente equilibrados dentro de nós para nascer o amor consciente em todas as suas formas. Amor e temor a Deus nada mais são do que a forma de nos equilibrarmos no caminho até Ele. Então, como diz a frase, a forma como vemos Deus é uma cópia ou um reflexo exato de como nós mesmos nos vemos. Se temos medo e culpa, nos sentimos indignos, assim também vemos Deus dentro de nós como um tirano, um ser autoritário que julga os mortais de cima para baixo. Mas se refletimos que se Deus é infinita misericórdia, por outro lado, então compreendemos que Deus é amor e compaixão infinita. E assim, se começamos a compreender Deus dessa forma, desligamos completamente essa forma desequilibrada de ver a Deus e de ver a nós mesmos. Assim, quando compreendemos que Deus é ao mesmo tempo justiça e misericórdia, e que só depende de nós as consequências na nossa vida, que o nosso destino depende de nós, nosso futuro depende de nós.
Então, começamos a manifestar também um amor e uma compaixão infinita. E começamos a nos ver assim, transmitindo isso e rompendo com o destino que aparentemente parecia inexorável e impossível de mudar. Portanto, como você vê Deus, é como você se vê. E assim você será. Se você mantém a visão de um Deus punitivo, você se punirá. E punirá todos ao redor. De uma maneira ou de outra. Mas se você preenche essa imagem de Deus, de amor e compaixão, você se amará profundamente, porque se sentirá conectado a Ele. E todos ao seu redor também receberão esse benefício. Você desenvolverá o amor consciente. Regra número 2. O caminho para a verdade é um trabalho do coração e não da cabeça. Faça do seu coração seu guia principal, não a sua mente, seus pensamentos. Encare os desafios e, por fim, triunfe sobre seus sonhos com o coração, sabendo que seu ser o conduzirá ao conhecimento de Deus. Não é a quantidade de conhecimento intelectual que nos faz trilhar o caminho da liberação, ou, como diz o texto, da verdade. Sim, é preciso ter um conhecimento mínimo, porque sem esse conhecimento não sabemos que rumos tomar. Não há um balanço, um equilíbrio. Contudo, o guia principal não é o conhecimento que está alojado em sua memória e seu raciocínio, mas é algo maior, que se alimenta desse conhecimento e produz o pão da vida dentro de nós. Na medida em que pegamos o conhecimento intelectual e o praticamos, já sabemos se ele é verdadeiro ou não. Nenhum conhecimento intelectual que não pode ser praticado e vivenciado pode nos conduzir no caminho da verdade. São apenas crenças que ao longo do caminho se desvanecem como fantasmas. Assim, muitos erros cometemos e nos afastamos completamente do caminho da liberação. Porém, se aprendemos a equilibrar e decidir com o coração, mesmo que cometemos erros, somos capazes de retificá-lo e nos tornar impecáveis. Impecáveis nada mais é do que acertar o alvo. Assim, nosso ser interior profundo, parte direta, integrante do Deus universal, nos conduzirá até Ele. A mente sozinha é fria, calculista, e não pode experimentar nem conhecer os mistérios da suprema verdade. Porém, quando a mente acalma, quando ela se silencia, algo mais além surge. Todos os grandes mestres experimentaram isso. A inteligência nativa, nosso ser interior profundo, se manifesta.
Então, aprenda a sentir conscientemente cada decisão que você tomar. Equilibre com o coração. E assim, você aprenderá a caminhar no caminho. Regra número 3. Você pode estudar Deus através de tudo e de todos no universo. Porque Deus não está confinado, preso a uma mesquita, a uma sinagoga ou uma igreja. Mas se você ainda precisa saber, quer saber, onde está exatamente a sua morada, só há um lugar para procurá-lo: no coração de um verdadeiro amante. De logo é preciso compreender a expressão verdadeiro amante. É preciso desenvolver, através de um trabalho consciente, libertar o amor dentro do coração. Apenas conhecemos a face superficial do amor, contaminada pelo apego, pelas condições, pelo ser. Se você me amar, eu te amo. Se você fizer isso, eu gosto de você. Agora, se você não fizer, eu não vou te amar. Esse é o amor incondicional. Temos que passar, pouco a pouco, os limites do amor incondicional, derrotando os apegos, derrotando as condições e abrindo o nosso coração para a verdade, sem medo, sem desculpas. Assim, preparando o nosso coração com o amor consciente, encontramos Deus, ou como você quiser chamar, essa força infinita e maravilhosa. Há uma pequena lenda antiga que diz que os deuses perceberam que o homem havia se desviado completamente da luz e da verdade. Percebendo que ele poderia utilizar forças maravilhosas usadas negativamente, poderia com elas se destruir e destruir o próprio planeta e o sistema solar, os deuses esconderam a verdade em um lugar onde o ego humano jamais poderia encontrar. Eles o esconderam no profundo do nosso coração, no coração de cada homem. Assim, o nosso ego procura respostas, procura livros, procura explicações, e realmente, somente a consciência, quando é tocada pela palavra, pode se transformar na prática. E então descobrir a maravilhosa e magnífica verdade que se oculta dentro do seu próprio peito, no centro do coração. Isso nos diz a lenda. Regra 4. Intelecto e o amor são feitos de materiais diferentes. O intelecto aprisiona as pessoas em nós e não arrisca nada, mas o amor dissolve todos os nós, os emaranhados, e arrisca tudo. O intelecto é sempre cauteloso e aconselha: cuidado com o excesso de alegria, de êxtase, enquanto o amor diz: não se preocupe, aproveite a alegria e o êxtase.
O intelecto não se desintegra facilmente, enquanto o amor pode facilmente se reduzir sem esforço a escombros, a ruínas. Mas existem tesouros que estão escondidos entre essas ruínas. Um coração partido esconde tesouros. Muitos de nós procurou o amor em lugares em que ele jamais estaria. E mais cedo ou mais tarde vem a decepção. Pode ser na forma de uma relação passional com alguém do sexo oposto, ou um amor pela profissão, por causas sociais, causas políticas, etc, etc, etc. E mais cedo ou mais tarde, a verdade bate na porta e nos mostra a realidade. Quando acreditamos numa mentira que nós mesmos criamos, a consequência é sempre a decepção e o coração partido. Se quisermos descobrir a causa de todas as decepções, de todas as amarguras que temos, sempre encontraremos no início, como causa primeira, a crença em uma mentira. E a partir daí, quando reconhecemos esse processo, podemos apagar essa amargura, essa desconfiança, essa decepção. Porque compreendemos que não podemos encontrar algo que se perdeu no lugar errado. Vem em minha memória uma história de alguém que perdeu uma chave e estava procurando num lugar bem iluminado. Aí outra pessoa interessada em ajudá-lo disse: "O que estás procurando?" "Ah, eu deixei cair uma chave." "Ah, e onde é que foi que tu deixou cair?" "Pois então, eu deixei cair lá no escuro, mas eu estou procurando aqui porque está mais claro." Assim fazemos nós. Mas quando nos damos conta e passamos por esse processo de sofrimento que representa a decepção, ter acreditado em algo que não existia, que não era real, produz no coração um despertamento. Então, começamos a refletir sobre como encontrar aquilo que precisamos. Por isso o texto diz: tesouros estão escondidos entre as ruínas de um coração partido. Somente aquele que descobre que está sonhando e que tudo que percebe não encontra a realidade verdadeira é que pode encontrar a realidade verdadeira despertando. Somente aqueles que reconhecem diretamente e através da autoobservação o quanto estão dormindo é que podem começar a despertar. Acreditar nisso não basta. Há que se praticar. Compreender como é a autoobservação e agir.